Hoje estamos recebendo em nosso espaço duas pessoas muito queridas e engajadas na defesa e garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Na data de hoje, tivemos um encontro da Rede Protetiva aqui em Jardinópolis, um momento de fortalecimento daqueles que têm por função e definição de vida ser as pessoas engajadas na proteção da criança e do adolescente. E hoje iremos entender a importância de ter uma rede forte e o que acontece quando ela falha. Estamos recebendo aqui Franciele Aleixo, assistente social atuante junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, membro da Rede Protetiva e uma das profissionais que compõem a equipe da escuta especializada de nossa cidade. Seja muito bem-vinda para o nosso encontro. Obrigada. E aqui ao nosso lado, foi publicado pela Formato Editora no ano de 2020, Cola Invisível. Foi o livro de estreia da escritora e editora paulistana Luciane Vignoli Miller. Falei certo? Quase, é Quase. Luciene. Luciane Vignoli Miller. Miller. Vignoli Miller. Vignoli Bonito, Miller. né? Muito bonito. Difícil mesmo. Luciane Vignoli Miller. Isso. Muito bom. Com a proposta autoficcional, o romance se propõe a trazer recortes da trajetória de vida da autora, voltando-se à superação de uma infância dura, marcada pelo abandono afetivo e pelas vivências nas ruas. Dividido em capítulos dedicados a eventos específicos ou ficcionais da vida de Muller. Eu vou melhorar até o final, gente. Tá lindo. O romance traz uma narrativa densa, mas que se destaca pela leveza da escrita da autora, marcada pela compaixão por si própria, pelos outros e até mesmo pelos agentes do seu sofrimento durante a infância. Apesar disso, não se trata de uma escrita que relativiza os fatos. As histórias são contadas como elas são, né? Assim, o livro trata de uma ampla gama de temas, como negligência, abuso infantil, bullying, miséria, orfandade, sobrevivência e coragem. Todos eles orbitados principalmente pelo amor aos livros e à literatura, que Miller apresenta como um importante elemento no enfrentamento e na superação das suas dificuldades. Na dedicatória, Miller diz: a todos que precisam de colo. Um livro que abre para a identificação, para o diálogo e para, principalmente, o acolhimento, que é o primeiro tema da nossa conversa. Assim, a autora busca oferecer à leitura de um livro uma espécie de colo, mas não um colo literal. Daqui, portanto, o título Colo Invisível. Seja muito bem-vinda, Miller, ao nosso espaço. Ai, que linda. Nossa, eu ouço muitas vezes um relato sobre o colo invisível, né? Sobre tudo o que eu faço. E é tão bonito ouvir quando é inédito e entender essas palavras que ela relata sobre o entendimento da obra. E eu me emocionei, você viu? E eu confesso que eu falo que eu já estou me acostumando com esse mundo de falar sobre, mas é sempre tão mágico. Muito obrigada. E eu que agradeço. É muito bonito o que eu acabei de ouvir. Eu que agradeço demais a presença de vocês duas, porque, como eu falei no início, a gente tem esse fato. O que é a rede protetiva? Qual que é a importância dela? Que movimento é esse? É muito importante explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ver, que estão nos vendo, que estão vendo vocês aqui, o que essa rede faz, qual que é a importância dela. Será que é um grupo de pessoas que ficam ali alienadas, arrumando dor de cabeça, sabe? Arrumando o que fazer? Isso influencia verdadeiramente na vida de outra pessoa? A não existência desse grupo, a não existência dessas pessoas tem um impacto negativo na vida de alguém? Então, são essas coisas que eu vou pedir para a gente conversar nesse primeiro momento. Então, eu vou pedir para você, Fran, explica para a gente o que é a rede, quem compõe essa rede, qual que é a importância da rede e como está estruturada a nossa rede aqui. Tá. Na verdade, vou contar um pouquinho até de como foi a contratação, então, da Lu, porque isso acho que vai muito de encontro a essa questão da rede, né? O município tem uma questão de uma comissão formada por pessoas, né, tanto da educação, da saúde, da assistência social, do próprio CMDCA,
Mas o que é a dificuldade que eu vejo que não é só do nosso município, né? É essa questão das pessoas acharem que então são essas pessoas que são responsáveis então pela criança, pelo adolescente, né? E aí quando a gente foi conversar, eu falei da contratação da Luca, eu falei assim, trazer uma fala de fora, o pessoal entender essa realidade que não é só de Jardinópolis, né? E o que é a rede que é? Todo mundo, né? Sim, Então, são a parte do Estado, né, dos profissionais que trabalham ali no poder público, das instituições que fazem parte ali do atendimento, da sociedade civil, né? Depois, com a história da Lu, a gente vai saber um pouquinho assim dessa questão de um vizinho nosso é rede, né? Um tio é rede, né? O irmão é rede. Então, todo mundo faz parte. E essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. Então, assim, que a gente vem tentando formar essa cara, né? Para que entender que todo mundo faz parte, não é só essa questão dessas pessoas que compõem a comissão, né? É um trabalho ainda de formiguinha, né? Porque quando a gente fez essas primeiras capacitações no ano passado, né? A gente teve uma dificuldade aí do pessoal de entender, então, que a responsabilidade por criança e adolescente eram daquelas pessoas específicas e não de cada um. Não do médico, né, do professor, do assistente social, todo mundo para a rede é esse trabalho em conjunto para poder dar certo, para poder proteger criança e adolescente, né? Então, eu sim. acho que tem uma nova fala aqui que a gente precisa começar o movimento, que é todos nós somos rede, Sim. né? A rede é aquele entrelaçado mesmo, né? E cada um é de fato um nozinho, né? Não é só um pedacinho ali. A rede ela é grande, né? Tem que ser grande, né? Tem que ser todos. Todos. É prioridade absoluta. E todos somos responsáveis, independente de cargo, independente de vínculo familiar, né? Todo mundo remete a responsabilidade à mãe, ao pai de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa. Mas todos nós somos responsáveis para que aquela criança seja acolhida, que ela seja protegida, seja supervisionada e que ela cresça. E para isso é uma aldeia, como dizem. Todos nós, independente de vínculos. E principalmente uma rede que profissionalmente está acolhendo, vocacionada. Mas além, todos os órgãos, todas as pessoas, vizinhos, amigos, familiares, de qualquer lugar. Lu, então eu vou colocar aqui. Eu estive hoje na sua palestra que aconteceu no período da manhã. Ela foi extremamente impactante, ela foi extremamente importante. E o que ficou para mim ali é de levar para as pessoas o entendimento do que acontece quando essa rede ela não funciona, quando eu acho que aquele problema não é meu, quando eu vejo e eu fecho os meus olhos, ou eu saio de perto, ou eu tiro do meu campo de visão aquela situação como se ela não existisse. E quais são as consequências que isso traz na vida? Então, eu queria deixar o microfone aberto para que você pudesse trazer um pouco da tua experiência de vida para que as pessoas que estão nos ouvindo possam compreender a magnitude do que a necessidade do que você precisa olhar, de você precisa fazer uma escuta atenta, Uhum. né? Essa escuta que a gente tem, que não é só a escuta como as meninas fazem, que é uma escuta especializada, que já Sim, é que é um num caso, serviço que é um já, né? serviço, né? Que até depois vou pedir para você explicar um pouco também, que é uma escuta especializada, que é um serviço ofertado para os casos das crianças vítimas, crianças e adolescentes vítimas de violência em si, mas dessa escuta acolhedora, dessa escuta aberta, escuta livre, essa escuta espontânea, que pode, né, evitar, e é a única coisa que pode evitar Sim. verdadeiramente processos tão dolorosos, né? Então, eu queria deixar livre para que o teu coração pudesse falar com a gente. Claro. A primeira coisa que eu vejo, e eu tenho um olhar específico, meu único, assim como vocês têm, cada um de nós temos, é que tudo isso é um debate. E, assim, uma rede ou uma pessoa fora dela, né, ela precisa ter consciência. E, para isso, a capacitação é importante, a formação, a educação, a conscientização. Ela precisa entender
que isso tem um processo e que a participação de cada um interfere numa cadeia ao ponto de ter uma origem e consequências. Então, a pessoa que está de fora, ela é natural. O nosso olhar, ele é um olhar muito apurado porque nós vivemos o que vivemos, que é se importar. O que é isso? Isso é natural. Cada um se importa por si, mesmo com o outro. Naturalmente, com alguém que vê em vulnerabilidade, com alguém que está doente, com alguém que está com frio, com alguém que está com medo. Então, você naturalmente se volta a acolher, independente de qualquer circunstância de violência ou não, a situação de convivência mesmo. E ali você tem esse perfil. Então, pessoas que têm esse perfil já estão mais próximas de outras pessoas que tendem a fazer o mesmo. Em contrapartida, algumas outras pessoas não viveram nada parecido, não entendem isso. E isso não é o meu olhar não julga, porque às vezes pessoas estão dentro de uma bolha. Às vezes estão tão protegidas e tão cercadas mesmo de amor, e isso é tão bom, que não sabe o que é não receber amor. Não acredito que não existe. Elas não percebem. E isso não é de propósito. Então, você contaminar tais pessoas, né? Você fazê-las seguir esse trabalho de formiguinha, às vezes é um desafio tão grande e você tende a imaginar que, meu Deus, se eu estou vendo tão vulnerabilidade, essa força que vem, que me puxa, por que outra pessoa não vê? Ela está sendo apática, onde que liga essa pessoa? Mas é porque essa pessoa não teve a oportunidade de ser contaminada. Então, a educação faz isso, a formação faz isso. Você precisa ter pessoas que pensem de forma parecida para debater. E quando debate, você sente que sim, você desperta naquela pessoa um interesse ou não. Aí você percebe se essa pessoa está simplesmente gelada para aquilo. E aí ela se afasta. Muitas vezes se afasta por medo, muitas vezes passou por muita coisa e tem um trauma que blinda. Muitas vezes, quando eu termino a minha fala, seja numa roda de conversa, seja numa palestra, eu recebo abraços de pessoas que dizem: eu nunca disse isso para ninguém, mas eu também vivi isso. Obrigada. Porque quando eu me exponho, que é o que eu faço o tempo todo, eu compartilho. E quando eu compartilho essa dor, as pessoas se encorajam. E até na rede mesmo, há pessoas que têm a vocação para estar lá ou não. E tem pessoas que não deveriam estar porque ainda não se curaram e não conseguem caminhar ao ponto de enfrentar ou proteger. É bonito ouvi-la falar, né? Quando você fala de escuta especializada, de não revitimizar, protocolos imensos que tem toda uma legislação que deve ser aplicada em casos e casos e casos, mas o olhar sensível, o olhar único para cada história, para cada pessoa, quando você se arrepia e entende que sim, você ouvir já faz diferença. Você segurar nas mãos faz diferença. Você, quando consegue abraçar, você percebe. E isso seja uma criança, um adolescente ou um adulto que vivenciou experiências que todos nós vivemos. Porque a gente tem experiência dentro de casa, fora de casa, na escola, no trabalho, no trânsito, no ambiente, estresse que podem nos comover e impactar ao ponto de mudar nossa trajetória. E detalhes que podem acontecer, como no meu caso aconteceu, de perder a mãe muito cedo, né? Você não imagina ficar órfã aos 2 anos e meio de idade, você quebrar um vínculo familiar ao ponto de separarem os irmãos, de separar da mãe, lógico, morrer e ir para algum lugar que eu não sei onde é ainda, mas isso ali é irreversível. E pode ser esperado, né? Quando alguém adoece, com o tempo você sabe que aquela pessoa vai partir e você se prepara ou não para aquilo. E que deveriam sempre nos preparar para sempre, com o tempo ou sem tempo, porque morrer faz parte. E saber que vamos morrer é entender viver. E aí a morte é um fator que fez mudança na minha história. Foi a morte dela que desestrutura uma família e que vai tendo uma consequência atrás da outra de falha, mas também de muito amor envolvido, mas sem saber repassar.
Porque famílias disfuncionais são assustadoras, mas tem motivos que devem ser trabalhados, mas é toda uma evolução. Antigamente, né, quando eu tenho 45 anos de idade, quando isso aconteceu, eu tinha 2 anos e meio, que foi o ponto de partida, que foi a morte dela, para tudo que vem acontecer comigo depois, inclusive fazer com que eu esteja aqui nessa luta, também vem da morte de uma mãe, vem da saudade dela, vem da falta do colo dela. E depois, né, de questões que eu procuro olhar com muita sensibilidade, muito perdão para todas as pessoas envolvidas, seja na minha história, com o meu olhar a ela, ou em outras histórias, sabe, Fran? Eu talvez fosse alguém ouvinte ao ponto de entender e de levar para casa essa história, de remoer, de tentar saber o que fazer, porque cada caso é único. Uhum. E não é um coletivo, não é uma população, não são pessoas, são humanos. E todos tendem a ter uma história diferente da outra, independente do mesmo espaço habitado, independente da língua que fala, independente do aprendizado ou não. É lógico que tem os recursos básicos que devem ser providos, mas cada um vai ter um desafio, vai ter um medo, vai ter uma estrutura, uma fraqueza. E eu venho dessa vulnerabilidade já emocional, primeiro. E ao mesmo tempo com uma força muito grande que me fez sobreviver a muitas coisas, ao ponto de passar e conseguir sobreviver a fala sobre essas coisas. E ainda tentar entender e aprender com muita troca com pessoas como vocês, ao ponto de entender se o que eu estou fazendo é adequado ou não, como devo fazer. Eu tenho tanto amor, tanta vontade de entregar, e como eu devo fazer isso? São vocês que me ensinam, sabia? Nossa, isso é muito impactante quando a gente consegue conversar com pessoas que conseguem ter o olhar sobre o que a gente realiza e consegue ter um olhar que nos diz estamos indo pelo caminho certo. Sim. É muito O gratificante que vocês fazem é momentos de como arrepiar, esse, Rose. Eu estou né? emocionada aqui. Então isso é muito bom, é uma energia muito boa e que eu falo assim que falar sobre esse tema, né, falar sobre violência são temas impactantes, são temas fortes, são temas supostamente tristes, né, que as pessoas fogem, né, dele e na verdade são momentos de aprendizado que a gente pode reviver, fortalecer, crescer, se falar sobre, Sim, deve-se falar né? sobre o tabu de não falar, o tabu de não tocar. É claro que tem fórmulas, tem especialistas que sabem como conduzir isso e que nos orientam, né, a fazer. Mas eu vim de uma origem sem apoio. Então, eu descobri sozinha o que eu devo fazer, o que eu tive que fazer. Então, eu sou uma pessoa que corta um pouco os tabus, que acaba falando sim sobre, que debate sobre, que toca, mesmo que eu sei que vai machucar, que vai doer, e que se falar para muita gente, algum vai se identificar com uma parte, outro vai doer naquilo, e o que não falar para não machucar, eu me preocupei demais com tudo isso, eu me preocupei com o meu olhar sobre a minha própria história, que tem outros personagens, então como defender outros personagens, como protegê-los, e mesmo assim eu falei o que aconteceu. Por quê? Porque eu precisava tocar, a gente precisa debater. E é só no debate com afeto que a gente consegue entender para proteger, ou fazer alguém se abrir, ou entender a dor do outro ao ponto de agir de verdade. Não fica só ali na fantasia, ou na suposição, ou na teoria, porque a prática é urgente. Sim. Ela é urgente quando você fala de criança e adolescente, o futuro é agora, não é amanhã. O que acontecer agora, o que eu puder fazer agora, é agora que eu vou mexer nessa ferida. E vou aprender com isso, sim, mas com a vontade de fazer um benefício, eu acho que a gente segue um caminho válido. Isso é É muito o olhar de empatia, né? É Tanto com lógico. você mesma, né? Como com relação ao outro. Porque a gente está lidando com vida, né? O que a Rose falou da questão da gente
né, saber que está no caminho certo, porque às vezes dá dúvida, né? A intenção é boa, a gente quer fazer um trabalho de qualidade, só que a gente fica, né? Estamos lidando da forma correta, estamos de fato protegendo, né? Então a gente E tudo bem aprender, viu? Porque você não construir nasceu junto, né? sabendo. Então você está numa rede que você está agindo. E que o outro se der a mão para você, vai ser mais fácil para todos. Então, se esse debate servir para mexer com quem talvez possa contribuir ao ponto de te dar as mãos e mudar a rota se for necessário, porque ninguém vai acertar de cara, não é imediato, são vidas, são famílias, não é do nada, tem cultura diferente, tem origem diferente, tem que ter respeito por eles, por nós, por todos. Então, a partir do momento que você segue essa rota, você sozinha, você vai batendo a cabeça, mas se todo mundo fizer junto, numa cadeia, a gente vai chegar a um tempo, na minha utopia, que a discussão será, Sim. né? Bom, e aí quero aproveitar até antes da gente entrar no livro, né? Porque a gente vai dar uma mergulhada, se você assim me permitir. Mas eu queria que a Fran explicasse para a gente, até falando sobre essa questão do respeito, sobre essa questão do serviço, da escuta, Fran, porque isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Por que a necessidade, o que é a escuta especializada, qual que é a necessidade da existência desse serviço e por que ele existe, né? Precisa-se ter essa conversa, esse registro para evitar o quê? Vamos lá. A escuta, ela é uma questão, assim, até essa questão da construção que eu falei do atendimento, se a gente está indo no caminho certo ou não, né? Porque ela é uma lei recente e bastante, assim, no meu entendimento, abstrata, né? Porque ela fala ali a questão da diferença entre um depoimento especial que é feito no fórum, que tem caráter de prova, e essa questão da escuta, que é um atendimento novo e que ele não coloca na lei ali exatamente quadradinho como tem que ser. E aí a gente, assim, várias conversas com os municípios da região, e quando a gente vai, né, assim, criando, a gente não tem uma cara exata, né? Você fala, esse é esse entendimento. Então, conforme os cursos que a gente vai fazendo, com as conversas que a gente vai tendo, que a gente vai entendendo como fazer. No município, ela está estruturada dessa forma, né? O Conselho Tutelar recebe uma denúncia, né, de uma suposta violação ou de uma confirmação, e essa criança é automaticamente, então, encaminhada para essa equipe, né? Que tem membros da educação, da saúde e da assistência. A gente vai se revezando, todos foram capacitados, todos passaram pelos cursos ali para fazer o atendimento. E essa criança ou adolescente, né, ela vem para a gente nesse atendimento. E aí, hoje ele é realizado dentro do centro de referência, né, da criança e do adolescente, que é um espaço ali junto com o Conselho Tutelar, com o CMDCA, tem uma sala própria, né, ali com isso, com uma questão mais lúdica, né, que a gente deixa livre ali na hora que a criança chega, se ela quer sentar na mesa aqui junto com a gente, se ela quer brincar com a casinha, se ela quer abrir algum jogo para poder lidar com aquilo, né. E a gente explica para ela o que é esse procedimento, mais ou menos da mesma forma que está explicando para vocês, da questão da lei, de que aquilo não tem caráter de prova, de que é para a proteção dela, né? Tanto que às vezes no atendimento a gente chega ali para buscar na recepção, a criança ela vem toda rígida, né? Às vezes com um certo medo ali, e depois ela vai desmanchando ali, entendendo, né? O que ela veio fazer, porque a intenção é de dar um acolhimento mesmo, né? De deixar ela falar estritamente o que ela tiver vontade, né? Eu faço sempre uma brincadeira com a criança, assim, uma fala de que você vai me contar aqui o que você quiser. Se você quiser entrar mudo e sair calada, você vai. Né? Eu falo assim, a gente vai ficar aqui um tempinho, na hora que você falar para mim que você quer ir embora, que você quer levantar e você não quer me contar nada, que não, você não tá se sentindo bem, você vai embora, né? Cada um tem a sua forma ali de atendimento, mas geralmente é dessa forma que eu conduzo, né? E dali a gente sai com os encaminhamentos a partir do que a gente conversou ali um pouquinho, do que a gente sentiu, do que fazer para proteger aquela criança, porque no caso da escuta já supostamente aconteceu a violação, né? Então, para não ficar perdido, né, como muitos casos, a gente faz então, né, os encaminhamentos ali que a gente entende que são corretos para aquele caso, né? Faz essa devolutiva para o conselho desse relatório, com os encaminhamentos então, para CREAS, para psicólogo, para se for necessário uma alteração de escola, um reforço escolar, uma avaliação, né, de fono, do que seja ali identificado ali no momento, a gente devolve para o conselho para que o conselho faça esse contato com a família e esses encaminhamentos.
Então, assim, é um trabalho, se for ver, assim, recente, né? Porque a lei, ela é muito recente, mas ele é estritamente esse caráter protetivo. Porque sem ele, né, que foi a pergunta da Rosa, eu fico pensando que fica muito solto. Eu acho que a gente, às vezes, lida com a criança, às vezes vai ficar com aquele sentimento que aconteceu, era culpa dela, né? Como ela não vai ter essa acolhida, ela não vai ter isso, ela vai ter, né, diversos sentimentos para lidar ali sozinha, sem o cuidado, né? E que ela não vai saber para onde lidar, nem a família, né? Às vezes a família também se isola ali, né? Também não conta nada, também não dá conta de por não saber para onde ir. Então, eu sinto que a escuta é meio que um caminho ali, né? É um atendimento único, mas que serve como caminho ali para os encaminhamentos de cuidados com essa criança, com esse adolescente depois da violação, né? E algo que é muito importante também salientar é sobre a revitimização, Isso. né? Então, assim, o que seria essa revitimização e o que geralmente acontece quando uma criança é vítima de violência numa rede não estruturada? Isso, porque a lei ela veio justamente para isso, Exatamente. né? Porque assim, a criança contava ali, às vezes, né? A gente acaba dando exemplo muito da escola, porque é o lugar que acaba, às vezes, acontecendo mais pelo convívio diário ali da criança, né? Então, ela trazia para alguém da confiança dela, né? Ali, por exemplo, a professora levava para o inspetor de aluno, a criança contava novamente, levava para a diretora, contava novamente, chegava no conselho tutelar, contava novamente, e inúmeras vezes até, né, no médico, no Sofrendo. IML, sofrendo. Porque né, essa lei foi baseada em estudos de que cada vez que conta, se revive, né? E aí é onde entra essa questão da revitimização, A né? lei vem, como você falou, nossa, ela é difícil, né, para entender, ela é nova, ela é recente. A linguagem jurídica, ela tende a ser mais precisa ser decodificada, É. né? Mas é uma lei que vem enfrentar exatamente, vem para buscar recursos, assim, para mostrar, na verdade, que você precisa de uma sala diferente, que você não pode pôr, muitas vezes, muitos lugares que ainda existem, né? Porque a lei, quando ela sai, ela ainda ela vai sendo aplicada, ela não é porque ela está ali, foi para um lugar, está ali pronta, né? Não Não. é Sai isso. o decreto, Não é ainda porque uma existem lei as existe, nem a leis. Constituição, o ECA, e muito menos leis mais novas, elas são aplicadas de forma consistente, eu falo, costumo dizer. Porém, ela faz com que movimentos aconteçam ao ponto de terem recursos para terem espaços, pessoas que ouçam de forma diferente, justamente para não revitimizar essa criança. A lei da escuta ela é importantíssima, assim como o Brasil é riquíssimo em relação a todo O toda a Arcabouço da legislação, né, legislação. o marco legal, tudo que voltado à infância e até as outras coisas, a gente é muito diferente de muitos lugares no mundo. É importante saber disso e valorizar isso, e saber que a capacitação que ela teve, por exemplo, para poder atender, ela teve cursos, como ela falou, para poder fazer. E isso é importante, porque quem forma a lei, quem desenvolve, quem acredita naquilo, ela para ser aplicada precisa ser explicada, né. E você vê que com certeza ela falando agora, a gente sentindo porque você sempre ouve sobre o papel da lei, né, quando você vê na realidade ela sendo aplicada, alguém que faz isso na prática, mostra a importância, né, de uma decisão, né, nacional e que faz com que todos os ambientes tenham essa mesma segurança para que essa criança seja protegida, né, e essa pessoa seja, abraçada da melhor forma possível e que isso seja registrado também, que essa história e essa seja avaliado por vários profissionais ali de forma integral, né, Até essa questão uma proteção integral de integral. verdade. Essa questão do registro, inclusive, nessa intenção da comissão, né, foi criar os protocolos, os guias, né, porque, assim, eu vou passar, a Rose vai passar, a Lu tá aqui, né, hoje de Uhum. passagem aqui com a gente no município, e a gente não sabe o que vai ficar. Então, a intenção é de que o que foi construído ali, mesmo tendo a lei, né, mas de que o que foi pensado para esse grupo se permaneça. Mesmo, a gente sempre fala isso, né, que é um organismo vivo, né, porque ele vai se readaptando e vai sentindo a interpretação ali do momento do Uhum. município, né? Mas que fique, que seja um movimento ali, né? Que continue, né? Que não seja só agora, né? Momentâneo. Sim. Bom, agora a gente vai entrar aqui nesse segundo momento,
que nós vamos ser 3. E aí, nesse segundo momento, eu tô aqui, apaixonada, tô aguardando ansiosa meu autógrafo, porque a minha página ainda tá em branco aqui, né? Então, assim, eu vou ter o meu e o das crianças. O das crianças a gente vai visitar com eles, né? Porque é preciso, né? É preciso que essa história seja Que revisitada. honra. Eu tô aqui muito emocionada de estar com ele aqui nas minhas mãos. Estou emocionada com a outra parte que eu não posso contar, porque senão eu vou dar spoiler no próprio programa aqui, não dá certo. Sim, eu tô ansiosa. Mas então eu vou segurar aqui um pouquinho. Mas Cola Invisível, né? Esse livro eu vou passar para a Fran colocar ali para os telespectadores ver. Quem não tem, já adquira o seu livro. Depois a gente vai deixar nas nossas páginas como que as pessoas podem adquirir. A gente vai deixar na descritivo do vídeo como que as pessoas podem fazer a aquisição desse livro incrível, forte, de imagem aqui. Eu tô com ele aqui, eu tô falando aqui com vocês e eu tô vivendo um momento de emoção pessoal aqui, olhando essas imagens, porque a Lu contou as histórias dela, ela contou das vivências, a Lu é de São Paulo, quando ela fala dos garotos da Sé, é uma imagem que ela é muito viva para mim. A Lu, nos seus auges dos seus 45 anos, a gente tá bem perto ali. Estamos ali, um golinho mais, mas estamos ali. Então, eu fui essa menina que viveu na frente do Carandiru, escutando os gritos das pessoas que abanavam os seus panos pelas janelas, das famílias que viviam debaixo do viaduto ali entre Santana e o Carandiru. Quantas famílias viveram ali, era meu trajeto de escola, estudei ali na frente. Bibliotecas, que é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, também era uma válvula de escape importante para aquelas coisas todas que a gente vê numa cidade grande e que às vezes não chegou, né? Não que não exista situações de necessidade de enfrentamento, mas que talvez aqui no interior não tenha chego de forma tão visual quanto quem vive na capital presencia no dia a dia, né? A ponto desse olhar do você não enxergar passa a ser uma forma de sobrevivência, né? Porque você tá ali o tempo todo, vendo tudo o tempo todo, E não sabe mudar, né? e você não sabe o que fazer com isso, você não consegue viver mais naquele ambiente, porque realmente é o tempo todo. Você vai vendo pessoas com vidas dilaceradas, são pessoas. E como lidar com isso? Né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o livro Cola Invisível e vou de novo, Lu, deixar você mergulhar e a gente vai ficar aqui agora, assim, você mostrando o livro e a Lu falando, viaja no Cola Invisível, por favor, ele nos Sim. leva nessa viagem. Ah, que honra, obrigada. Nossa, e você falando, né, do Carandiru, daquele ambiente, eu andei, perambulei muito por ali, né, e hoje é uma biblioteca aquele espaço, né, Tive a um espaço de oportunidade de ir lá, tristeza, eu espaço também, cultural. uma tristeza absurda, um lugar de dor, né, de vidas ali, né, privadas de liberdade primeiro, depois de uma forte violência na concepção da palavra mesmo, de enfrentamento e morte de todos os envolvidos naquele lugar, onde todos que se envolveram de um lado, quem estava ali naquela prisão e quem cometeu também, sob ordens de várias coisas, todos se machucaram, todos doeram. Então, hoje, aquilo ser um parque, né? Aquilo ter uma biblioteca, a Biblioteca São Paulo, naquele ambiente, eu tive a oportunidade também de falar minha história ali, de debater sobre a importância de bibliotecas.
E ainda assim, você falando do viaduto, das coisas ali, né, a parte do metrô, onde as pessoas ficam à volta, elas ainda ficam. Só não tem mais no Carandiru ali, né? Mas aí estão as pessoas. São Paulo é muito populosa, tem muita gente de todas as formas, em todos os lugares. Por isso, diferente de uma cidade menor, ela impacta no cinza mesmo de ver alguém em vulnerabilidade tamanha que é estar na rua, né? Isso me trouxe, falo assim, porque toda ela viveu isso e viveu ali, e eu também tenho essa lembrança, e quem não conhece ou não viveu, pode ter, por meio do livro que o Dr. Drauzio escreveu sobre o Carandiru, um filme que fala sobre, e ali todas as dores de estar numa cidade tão grande e com vidas precisando de atenção sempre, né? E o Colo Invisível é que a Fran tá segurando tão bonitinha, combinando aqui, né, com o girassol e com tudo que é amarelo. Eu gosto muito do amarelo. E é um grafite, né? É bem urbano, é uma parede, né, que está mostrando, projetando uma menina que sou eu, de verdade. Então, a ficção costura, né? Por isso a autoficção. Mas é o real, é a verdade, é a história do que aconteceu. E a autoficção foi a forma que eu encontrei na literatura de não expor os outros, mas não de me expor. No meu caso, seria uma biografia, né? Eu amo tanto a literatura, eu sonho tanto em escrever ficção, que eu comecei pela autoficção. E logo eu tendo a escrever, a narrar personagens que representem outros, mas que não tenham convivido comigo de verdade. Diferente do Colo Invisível, que sim, tudo o que está aí aconteceu. E a ficção vai simplesmente nos devaneios, nas memórias que são diferentes do que realmente, porque eu não lembro exatamente a forma, o dia, a hora, mas os acontecimentos e fatos que falam de uma menina, claro, que viveu em situação de rua na cidade de São Paulo, que foi abandonada pela própria família, que cresce dentro de uma biblioteca mágica, maravilhosa, e que se distancia dos irmãos, dos familiares e do mundo real e se aproxima da literatura, do direito à literatura, sem saber o quanto depois eu ia me apaixonar por essa questão toda de lutar pelo direito à educação, pelo direito à literatura, a todos, porque a literatura ela é tão essencial, ela foi tão transformadora, ela fez tanta diferença na minha história e na história de todos que eu conheço, que eu quero que isso seja para todos mesmo e que as pessoas vejam o quanto um livro aqui, não necessariamente o meu, sabe? Mas um livro, todos eles. Ah, é alta literatura, é intelectual demais. Ah, é um livro comercial, é um livro, um guia. Ele é a Bíblia, ele é qualquer obra. Tem um motivo, um porquê. E ele deve ser lido, porque vai te levar para um outro lugar. E só você vai saber qual que vai te conduzir, o que você vai gostar de fazer, o que você vai gostar de ler. Não necessariamente o que foi obrigado a ler para ficar meio assustado com isso, mas não. O livro ele é um portal de sabedoria mesmo e de contato com outras histórias. E que no caso de uma menina que, sim, indefesa, abusada, sofrida, abandonada, foi tudo o que ela tinha que ter na mão. E assim, é difícil falar, porque eu vou falar, é uma boneca minha, é um presente meu. Eu ando com livros na mão, eu sou editora hoje, então eu trabalho com histórias diversas. Eu leio muito desde menina por ter tido a sorte de encontrar uma biblioteca pública. E é importante dizer, pública, um equipamento público aberto a qualquer pessoa, porque as casas não se abrem. Mas o que é público é nosso. Não sabemos disso quando estamos vulneráveis. Nós simplesmente ingressamos. E ali, quem serve aquele lugar, profissionalmente ou não, deve entender que quem entra deve entrar. Porque essa pessoa está no lugar que deveria estar. Porque é dela também. E não existe a margem. Não existe a comunidade. Não existe o lugar lindo, multiplicado, rico, privado.
e o lugar sujo, abandonado, amontoado. Não, é um mundo só, na minha opinião. Eu posso transitar em todos os lugares e todos podemos. Aí, o que impede é sim uma população assustada, preconceituosa e que precisa entender que a partir do momento quando você olha para alguém que é diferente, está sujo, abandonado, você precisa olhar um humano ali. Quando você entende aquilo, você entende que ele pode transitar no mesmo espaço que você. E você simplesmente não impede. É só isso que eu peço. Deixe a pessoa ser ou estar onde estiver, porque ela precisa compreender e depois sim você consegue abraçar e contribuir e decidir o que é melhor para ela? Não. Quem decide é o dono da própria história. Você pode contribuir. Se você não julgar, você vai fazer isso da melhor maneira possível. Devagar que seja, mas vai fazer. O colo invisível, ele é um colo mesmo para as pessoas. Ele primeiro foi para mim, né? Foi o meu colo de cura, foi a minha busca pela minha origem, pela minha história, por tudo o que eu não entendia, mesmo mais velha, adulta, casada, eu não entendia ainda o que aconteceu comigo. E foi estudando muito, lendo muito e falando sobre, e depois escrevendo, que eu tive a coragem de recomeçar. E quando eu recomeço, tendo a coragem de publicar um livro e contar para o mundo o que aconteceu comigo e com os meus, eu consigo representar outras pessoas que percebi nessa escrita, que vivem o que eu vivi. E eu não quero, de jeito nenhum, contar várias histórias. Eu quero impedir, no caminho que eu puder, devagar mesmo, que histórias como a minha se repitam. É isso. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu amo tanto o que eu faço. E eu faço tanto. Assim, as pessoas podem se surpreender e entender que eu ainda não me acostumo com isso. E é muito diferente do que eu quero fazer, quero. É o que me movimenta cada vez mais. Mas é o que eu não poderia dizer não, pelo jeito. Cada vez mais eu entendo que, nem que se eu não quisesse fazer, eu seria empurrada para isso. Eu acho que é o que eu sinto. E eu tenho certeza, toda vez que me deparo a lugares que querem me ouvir, que querem trocar, que querem entender, talvez, esse lugar mesmo da perspectiva da vítima. De entender a vítima que se vitimizou? Não. A vítima que viveu, por isso vítima. Mas a vítima que tem uma esperança tão grande que, sim, acredita que toda vítima pode recomeçar. E é o que eu quero empoderar? Talvez. Ensinar? Não, eu não sei ainda o que eu estou fazendo, se é certo ou se não é. Mas é dar força? De onde vem? Quem sou eu para fazer isso? Talvez seja a menina que não foi vista quando deveria ser. Talvez seja a menina que sofreu bastante, que não vai conseguir dizer o quanto. Talvez seja a menina que às vezes quer se pegar no colo de verdade e que não tem vergonha de dizer o que passou e que não é para aparecer e não é para terem pena. É uma menina que quer mostrar que a dor na infância existe e ela leva a consequências absurdas e que a violência é um erro no mundo todo e que nunca ninguém chegará a nada, a lugar nenhum com a violência, mas que cada vez mais aumenta e porque esse ciclo precisa ser interrompido. Eu faço isso escrevendo, eu faço isso falando, abraçando, levando colo. E não sei até onde eu vou parar, aonde eu vou chegar, na verdade, até quando isso vai acontecer. E enquanto eu achar que eu vou me fortalecer, eu vou continuar. E eu sou feliz de fazer isso, quero fazer. Quero ampliar, quero multiplicar. E, nossa, e saber que eu faço tão pouco perto de tanta gente que faz tanto, que tem tantas histórias no coração, que acompanhou tantas crianças. Eu quero estar nesse lugar. É isso. Olha, é complicado a gente dar continuidade, porque realmente
Eu falo assim que eu fui me preparar, ouvir a palestra de manhã, eu fui ler, eu fui estudar, eu fui viajar no seu universo, Eu vi. eu fui viver algumas memórias, né, para poder trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para as pessoas que vão acompanhar esse bate-papo. É, é isso, gente. É sobre entrega, é sobre viver, é sobre força de viver. É sobre você pegar qualquer situação que aconteça na sua vida e você transformar e potencializar. E ninguém disse que é fácil fazer isso, Não, de forma nenhuma. Da forma que né? cada um dá conta. Não. É. E poxa, como seria se no teu caminho tivessem aparecido pessoas que estivessem prontas para estar ao seu lado, te auxiliando nesse processo, Quem deveria fazer né? isso já falhou. Aí vem, nossa, quem deveria? A mãe, o pai, os tios e os filhos de ninguém, que eu repito sempre. E são Quem muitos. deveria? Todos nós devemos. Mas apareceram algumas pessoas, sim. Pessoas como aparecem na vida de muita gente, né? Professores, a bibliotecária, a dona Ursulina e os outros servidores, donos de supermercado que puderam me dar alimento na hora que eles percebiam que eu merecia e precisava, né? Que eles conseguiam me abordar. Minha própria família falhou muito, mas depois minhas tias foram corajosas e fizeram isso. Mas, assim, vizinhos falharam também, mas tinha uma cabeleireira que sempre me dava alguma coisa. Eu lembro que eu ganhei um maiô e eu ficava pensando onde eu vou usar, se na rua não tem mar, não tem piscina. Você, para trazer aqui para as pessoas entenderem um pouco, porque óbvio, gente, a gente não vai contar a história dela aqui, porque vocês precisam viajar no Colo Invisível, façam, se deem essa oportunidade, né? Então, acho que ler este livro é uma grande oportunidade de crescimento. Por favor. Mas por quantos anos você esteve? Que eu acho que é um marco importante quando a gente fala de infância. Sim, Você viveu nas ruas por quanto tempo? dos 4 anos e meio aos 11. Gente, no final da gente está E eu vivo terminando na rua aqui até hoje. a primeira A rua vive em infância, mim. a primeira infância e você teve a infância inteira, né? Uhum. A infância inteira. A primeira infância, né? Eu fui amamentada pela minha mãe até os 2 anos de idade. Eu vivi e recebi muito amor, mesmo não me lembrando, mas eu vejo as fotos que eu recuperei com o tempo e eu sinto isso. Então eu sei que muito da minha história também de força vem desse primeiro Desse contato. primeiro momento, Cada né? vez mais eu estudo muito sobre, né, o quanto você está abandonada ainda bebezinho e vai crescendo. Então isso foi importante, eu rompi esse vínculo com a minha mãe aos 2 anos e meio, foi quando ela morre, né, e ela morre e meu irmão nasceu, maravilhoso, e ele também perdeu o vínculo que teve com ela na gestação e tudo mais, perdeu a grande mãe que nós tivemos por tão pouco tempo. Então essa primeira infância delicada. Depois eu também perdi muita coisa dos 2 anos e meio aos 4 anos e meio, quando eu fui muito abusada e violentada dentro da própria casa, antes de eu fugir para a rua, porque eu fugi para a rua, quem ainda não conhece a minha história, é a história de uma menina violentada dentro da própria casa e que sofre, a fuga e que não volta mais para casa, nunca mais. Então, essa fase acho que também foi muito forte ao ponto de me machucar fisicamente e emocionalmente. Depois dos 4 anos e meio já em sobrevivência e pertencimento à situação de rua, então outro crime absurdo de um tempo que eu costumo dizer que não é um dia depois do outro, do outro, do outro, do outro. Eu lembro que quando eu escrevi o Colo Invisível, eu coloquei um dia depois do outro, e depois uma preparadora leu o texto e disse: Lu, você precisa colocar que foram muitos anos.
Eu disse, não, são dias contados. Um dia é Depois do horrível, outro. 2 dias é horrível, uma semana é horrível, anos infinitamente. Mas se eu não disser que é um dia depois do outro e do outro, ninguém vai entender, porque vai colocar no pacote simplesmente. E Você não é. perguntou por que você se importa. Então você se importa em que momento? É a primeira infância, meu Deus? É a segunda? É a adolescência? É exatamente a fase mais importante da minha formação como pessoa. Foi exatamente o tempo mais importante de vida que eu fiquei sozinha. Depois, eu, mulher hoje, a mulher que sou hoje, sou forte para agradecer por ter passado pelos olhares de um ou outro que conseguiu contribuir, mas foi muito tempo sozinha, absolutamente sozinha, assustada e com medo. E isso é revitimizar? Não, me ouvi falar. Não, eu tenho plena consciência do que eu estou falando, mas isso não me impede de chorar ao falar, porque isso faz eu pensar enquanto uma menina passa pela mesma coisa que é o que eu quero impedir, enquanto um menino passa também por isso, dentro de uma casa que pode ser gigantesca e não está em situação de rua, mas ele está sozinho, absolutamente sozinho. É esse olhar que eu quero projetar. Esse farol o Colo Invisível precisa ser. Ele precisa iluminar crianças e adolescentes, porque a minha história, ela passou. Hoje eu sou uma mulher fortíssima, amada demais, uma família linda que tenho. Sou feliz, eu sou feliz e posso dizer que sou. Mas as outras pessoas são. Elas terão a oportunidade de ser. O que fazer para projetar esse olhar agora, para que essas pessoas possam demonstrar por onde acreditar, simplesmente acreditar. A questão do livro, né, assim, você falou de iluminar crianças e adolescentes, mas principalmente os pais, a rede como um todo, cada profissional, cada pessoa, cada vizinho, cada tio, como a gente falou no início, né, de saber que se estiver aqui um município pequeno, né, a gente não vê muito essa questão, né, de criança na rua, né, o adolescente ainda, mas é mais adulto, né. Então, quando a gente olha uma criança, quando a gente escuta essa história, choca mais, mas a gente pensar, tem dentro de algumas casas pessoas que estão se sentindo sozinhas, sem colo, abandonadas. Mas a de minha alguma fala é forma. isso, sabe, Fran? Porque até na cidade grande ainda, criança na rua ainda é menos também. Você vê homens em situação de rua, né? Homens, pessoas maiores, né? E assim, muitas vezes você vê as crianças, mas elas ainda estão na comunidade, elas têm a casa delas, elas estão expostas naquela rua, mas elas ainda não vivem como aconteceu comigo, que era viver lá, né? E isso também, não independente do lugar, se é menor ou não. Mas a minha fala, ela vem mesmo sempre para a origem, para casa. Eu não estou falando de rua. Uhum. Em nenhum momento eu Eu falo acho da rua. é A rua é consequência das coisas. o abandono no É. lar é o E a rua é formada por pessoas abandonadas em diversas formas. Pessoas que não são aceitas dentro da própria casa, pessoas que não seguem a própria religião da família, pessoas que amam outras pessoas e que não e que a população LGBTQIA+ é imensa na rua. Por quê? Porque dentro de casa eles não foram aceitos e eles vão sofrer dentro de casa e vão sofrer fora também. Então, o que trabalhar ali, né? Como conviver com pessoas e com suas dores e suas histórias ao ponto de impedir uma consequência tão trágica, um limite, um avanço. Então, quando eu falo o colo invisível, todo mundo pensa assim, nossa, vamos falar de pessoas em situação de rua. Não, vamos falar de família, é família. Família disfuncional. A gente vai falar de família. E qual família que não é? Exato. É muito. Em que momento essa família é perfeita? Não existe. Mas disfuncional já é ao ponto que passou do limite do aceitável. E que a gente vê no dia a dia que se acostuma, não é a nossa, é a dele. Então deixa. Até o ponto de acontecer algo tão grave que fala, nossa, como que aconteceu? E de onde vem a culpa? Outro fato. Eu não busco a culpa, vocês entenderam até agora, eu acredito desde cedo, né?
que quem lê o Colo Invisível entende que não tem culpado ali sendo julgado. Em nenhum momento. Eu consigo compreender o olhar de cada um e o motivo pelo qual talvez cada um agiu da forma que agiu. Esse olhar também é o olhar o todo, é o olhar de cima. Isso é muito difícil de ser feito. Eu acho que eu aprendi isso com grandes autores e aprendi numa sobrevivência absoluta. E ainda estou aprendendo. Que é aquela coisa que a gente precisa, que tem a relação do opressor com o oprimido, né? Que a Sim. gente precisa interromper o ciclo, Uhum. né? É interromper o processo. E aí, o interromper o processo teve algumas coisas que você já conversou aqui, mas eu queria te dar essa tag aqui para você ler. Eu falei que hoje é um momento de provocações. Você viu que eu tô com uns kitzinhos aqui? Sim. Então, a gente vai começar aqui um pouquinho com algumas provocações. Então, essa primeira provocação para você. Eu sou toda atrapalhada, né? Porque eu derrubo o microfone. Gente, eu tô sem óculos. Ali, ó. Gente, Pede pra ler ali. Para ler para você. Pera aí, Também ó. eu judiei, gente. Ó, eu consigo ver de longe, gente. Ó, 45. Ler é sempre uma viagem fantástica. E o resto a Fran vai ler, porque, gente, chegou esse dia. Ler é sempre uma viagem fantástica. É descobrir em cada página novos mundos que estão sempre nossa espera. Que lindo. E aí? É. Eu digo todos os dias, né? A descoberta na leitura, na literatura. É por isso que eu também quis escrever. É a forma que eu reconheço de cura. E aí, por que não tentar transferir isso? E por que não também estar do lado das pessoas que eu compartilhei ideias ainda menina? Eu estou na mesma estante da biblioteca com os mesmos exemplares que eu li. Isso é Eu tenho a espetacular. honra de dizer que eu tenho uma biblioteca com o nome do Colo Invisível dentro da socioeducação, no Paraná. Que é exatamente esse assunto que eu gostaria que a gente lindo, tá vendo? falasse Assim, aqui, o ler contasse é essa história. muito ponte de conquista. Você mexeu com algo que eu fico aqui até um tempo falando, né? Porque isso me movimenta e me arrepia, porque ler é fundamental. No mundo de telas, né, de tanta coisa, de tanta tecnologia, ler é fundamental. E o mundo não lê, as pessoas não leem, o brasileiro não lê. Mentira. Eu trabalho com livros e eu vivo deles. Meus boletos são pagos com os livros, os meus e dos autores da minha editora. São lidos, são trabalhados, são estudados, são debatidos. Lê-se muito no Brasil. Acreditem que se quiser. E lugares como aqui fazem com que crianças leem e que escrevam suas histórias. A literatura, a leitura, ela é importantíssima. Todas as semanas eu compareço a lugares que pessoas que ainda não aprenderam a ler aos 90 anos e que estão tentando fazer isso na educação de jovens e adultos, por exemplo, que eu acho lindo, eu acho maravilhoso, é um trabalho que eu amo fazer, que é falar para pessoas que estão nessa transição e nas pessoas educadoras que estão ali trabalhando com essas pessoas. A escrita, a palavra é demais. A costura, a conexão de cada palavra, né? A poesia, a filosofia, a literatura. Eu sou encantada pela leitura. Biblioteca. Então, Bibliotecas, o que essa palavra diz para vocês? transformação, oportunidade, acolhimento, principalmente porque pensam que biblioteca é um dos lugares, principalmente em São Paulo, eu posso dizer com propriedade, que mais abraçam pessoas em situação de rua. As bibliotecas públicas, né? Há bibliotecas, inclusive, que a galera que está lá dentro toda vive em albergue ou na rua. E quase ninguém quer entrar na biblioteca, né? Mas a biblioteca, ela está aberta a todos. Então, ela é democrática. É o que ela é. Biblioteca eu sou filha da biblioteca, né? É minha mãe, é o meu colo. A biblioteca é o meu lar. É isso. Que inspirador. Então, eu vou te entregar aqui
porque você passeou pelos nossos bastidores aqui, antes da gente entrar no papo. Você viu a nossa estante com as histórias das crianças, histórias únicas, né? Que elas não podem sair daqui, só viajam quando a gente deixa. Uhum. Mas ficava o sonho, óbvio, a gente queria que tivesse um livro, né? Que esse livro fosse editado e que tivesse nas prateleiras das bibliotecas, não é? E aí você, como editora, você conhece esse selo, né? Ah, com certeza. Sabe o que representa esse selo aqui? Fala aí, o que É uma ficha representa? catalográfica, né? Ela representa que ela pode ser reconhecida no mundo todo. Tem uma catalogação na fonte que justifica que é um livro publicado, respeitado, registrado. Então, olha o livro. Que lindo, gente. Esse eu consigo enxergar. O sonho não pode parar. Um livro lindo. Olha, tá quente que tava na sua Tá mão. ótimo. Lindo, gente. A história e os desenhos, a ilustração de um sonho mesmo, de um propósito, né? De uma busca por um mundo melhor. Lindo, 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 lindo. Eu, como editora, também um objeto, livro muito bem feito, muito lindo. Nossa, as pessoas falam assim, Lu, eu quero publicar com você porque você vai além do profissional, né? E você gosta do livro. E eu falo, na editora não é o editor nem o autor que é importante, é o caminho do livro que eu quero. Eu quero um livro vivo. E esse livro que será publicado pelo meu selo tem que ser um livro que vai viver. Ou seja, ele não morre, ele continua. E é um sonho que não pode parar. E a última provocação. E aí depois a gente vai para um outro take. Eu tenho uma receita na minha mão. Aquelas receitas de mãe, né? E o que você acha quando a gente fala de família? A gente foi para famílias. A gente falou sobre famílias desestruturadas ou você usou uma outra palavra, Disfuncional. disfuncional. Mas a gente acredita que dentro ali do seu aspecto desorganizado, Maluco existe de um ser. maluco, cada um, né? Porque hoje a gente fala assim, a Constituição, aquela família, que é a antiga família Margarina, né? Que a gente foi vítima de propagandas durante anos e a gente acredita que só aquilo é o que é. Hoje a gente verifica formatos familiares mais diversos possíveis e possíveis, né? E a gente acredita ainda que essa família possa olhar para dentro de si. E aí a gente criou uma receita mágica, né? Porque quando a gente fala na família, a gente fala nessas vivências, a gente precisa ter magia, né? O livro te levou para esse universo de possibilidades e você conseguiu enxergar possibilidades e sair daquela situação da qual você se encontrava, né? Você primeiro precisou sonhar para poder sim acreditar que era possível viver algo. Continuo fazendo isso. Sempre, né? Eu brinco, né? Que nós precisamos de sonhos sempre. Sem sonhos não existe realidade, né? E aí nós fizemos uma receitinha mágica para qualquer família e eu gostaria da sua opinião para saber se esses ingredientes faz esse alimento aqui tão importante. Ah, que lindo. Lá vou eu. Receita mágica do amor. Uma pitada de carinho, uma porção de beijos e a vontade de cafuné. Poderia ser o contrário, teria que ler o contrário. Eu não consigo ler o resto, né? Mas misture tudo com certeza, pelo jeito, movimente bastante. Ai, por favor, nunca mais faço podcast sem o óculos. Carinho, né? Uma pitada, uma porção de beijos, cafuné à vontade. Mexa tudo com muito carinho, para acompanhar batatas fritas ou pipocas. Ai, que delícia! Junta tudo isso debaixo de uma coberta quentinha e assistindo seu filme predileto. Nossa, mágico demais, maravilhoso. É uma receita que é infalível. Não tem como você não se conectar.
eu sempre falo, né? Seja o colo do outro, abrace, olhe, enxergue. Com uma receita dessa, você está em movimento, né? É lindo isso, muito lindo. Parabéns, eu adorei. Eu vou seguir essa receita, porque eu quero aprender também. Eu não sou muito boa na cozinha, não. Mas dentro do livro tem um capítulo que se chama Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate. É o melhor. E nele eu conto o quanto eu amo a minha menina. E o quanto eu faço esse bolo até hoje, desde quando ela era criança, com tanto amor para ela lamber o pote que ela gosta tanto. E o quanto isso é importante, é uma receita também de amor. Que bom. Bom, meninas, eu queria nesse primeiro bloco agradecer a presença da Fran. Não vou te liberar, porque nós teremos um pouco mais Eu de vim pra você. isso. Tô indo Não, de novo, já até providenciamos aqui, ó. Aí sim, gente, ó. Atenção, Ela tá com medo de várias armadilhas. por favor, aqui, ó. Agora estou protegida, segura, consigo enxergar tudo. Gente, quem diria? Eu já nem me arrisco a ficar sem. Ó, e para ler e compreender, enxerguem, literalmente. Isso é muito bom. Então, eu queria muito, Fran, agradecer a tua presença, te dizer o quanto você é importante para a cidade, o quanto o teu trabalho, o trabalho da tua equipe, de fazer as pessoas entenderem sobre o que é assistência social, o que é essa política pública tão importante quando a gente fala das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ninguém quer receber, como que eu posso falar, doações, ou a gente não está falando sobre essas coisas. Não é caridade. Não é caridade, as pessoas confundem muito o serviço da assistência social. É direito. E é direito, as pessoas poderem ser pessoas, serem reconhecidas como, ter o direito de lutar as mesmas lutas com pés de igualdade, né? Então, possibilitar esse acesso, possibilitar esse olhar diferenciado, né? E conseguir transformar isso em políticas nesse nosso meio que ele é tão burocrático, né? Que as coisas não saem como a gente quer e nem na velocidade que a gente gostaria. Então, eu te admiro muito, teu empenho, o teu trabalho, a sua persistência. E eu peço que você continue. A sua vinda aqui, ela foi programada sem você saber, porque realmente a gente precisa fortalecer, né, a rede, fortalecer os serviços com pessoas dispostas a servir da forma que você faz. Então, eu queria registrar muito, muito, muito de verdade a nossa gratidão. É recíproco, viu? Acho que o trabalho que a assistência faz é porque tem muita gente boa envolvida, né? Muitos parceiros e só tem a agradecer. Obrigada. Que linda. Não irei me despedir de ti, porque a gente volta. Enquanto a gente faz aqui a nossa pausa para a gente fazer a nossa troca, fique um pouquinho aqui com o que está rolando no CMDCA para a gente estar mais pertinho de vocês. Olha o que está acontecendo nas redes sociais.
Bom, agora nós estamos aqui com a Duda e a Eduarda, aluna do Ciranda, que vai tirar algumas dúvidas com você, Lu. Então eu vou deixar vocês papearem um pouquinho, porque afinal de contas, né, durante esse mês que a gente fala sobre o combate ao abuso e à violência contra criança e adolescente, não dá pra gente fazer um programa desse sem a presença de verdadeiramente quem a gente quer defender, Com certeza. né? Eu Então, também sou. Eu apoio tudo isso mesmo. Eu acho que tudo para eles tem que ser compartilhado e na decisão deles também. então nós estamos aqui com a Dudinha. Então agora nós vamos ouvir a Duda e o que ela tem para nos dizer. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, Duda. Tá bom. Fala um pouquinho sobre você, sua idade, onde você estuda, Eu que é quero legal. saber. Conta, eu quero muito saber, quero te conhecer. Tá bom. Meu nome é Eduarda, eu tenho 11 anos, eu estudo na NAER, eu tô no 6º ano. E vou falar um pouquinho por que que eu entrei no Ciranda. Tá. Eu entrei, acho que foi ano passado, perdão. Ano passado. E quando eu entrei, acho que eu já tinha 10 anos, ou era 9. Acho que era 10 já. E eu entrei mais assim pra poder desperdiçar um pouquinho as coisas do mundo aí, assim, pra poder ficar mais alegre, assim, entre aspas. E eu entrei mais assim, poder fazer mais amizades, mais pra poder conhecer mais novas pessoas e pra poder fazer algumas coisas assim ao longo do tempo, sabe? E é isso, assim. E gostou dessa? Foi uma decisão importante? Foi. Foi? Sim, Conseguiu se divertir? Conhecer outras pessoas? sim, eu Atingir os gostei seus muito. objetivos? Eu gostei muito de entrar no Ciranda. Que Bastante. bom, ficou feliz. Bom, e a Duda agora, né, ela tá no bate-papo junto com um grupo e ela começou a treinar um pouquinho de podcast, né, de conversar com outras pessoas. E aí eu acredito que tem algumas dúvidas que você queira tirar. Então agora é a hora do bate-papo. Então, uma das dúvidas você pegou aí? Pergunta pra ela. Fique à vontade. Eu peguei e falei assim que ia deixar rolar, mas daí eu tinha pensado pelo menos em uma pergunta depois que eu tinha assistido o seu vídeo, que a tia falou pra assistir. Eu assisti seu vídeo. E a pergunta que eu queria fazer, a tia Rosa pegou e falou, que era desde quando e por quanto tempo você ficou assim na rua. Uhum. Ela pegou e perguntou, né, tia Rosa? Mas pode ficar à vontade, pode perguntar de novo, não tem problema não. Então eu vou perguntar pra você. Por quanto tempo, assim, meio assim, você ficou meio que assim na rua? Eu fiquei bastante tempo, né? E eu fiquei até os 11 anos de idade. Dos 4,5 aos 11. Idade, a sua idade, né? 11 anos de idade. Era uma menininha assim, também. Eu achei muito legal, assim, sua história. Eu achei muito, assim, eu queria te parabenizar por tudo que você fez, assim, na sua vida, porque eu achei muito bonita, assim, essa história, entre aspas, né? Sim, às vezes tem medo de dizer que é uma história bonita pelo sofrimento. Mas o bonito é o que a gente faz com a própria história. E isso é bonito mesmo, independente do que foi vivido. Se foi dolorido ou não, a gente faz ser bonito, sabia? Uhum. Assim, eu tenho uma história meio pouquinho, assim, parecida com a sua, mas não é assim, ela é meio... Esqueci a palavra, agora sumiu na minha cabeça. Sumiu o nome que é. Mas eu também sofri um pouquinho assim, quase igual você, mas foi mais mentalmente do que ou minha mãe fazia alguma coisa, ou meu pai, assim. Mas eu gostei bastante dessa história. E pergunta, sim, eu não tenho tantas. Mas também eu achei muito legal, muito essa história mesmo. Bastante respondendo as dúvidas das pessoas antes da pergunta. Aí, numa pergunta, eu respondo 100 coisas, né? Eu acho
lindo você participar aqui do podcast. Você tem uma beleza só sua. Eu te vi ali fora e eu me encantei. Na primeira vez que te vi, eu de cara. Encantadora. Obrigada. Fico honrada também de estar aqui e ser entrevistada por você. E se você tiver qualquer dúvida ou quiser falar qualquer coisa ou me contar sobre o que nos aproxima, não precisa ser aqui, pode falar na hora que você quiser, quando quiser, tá? Eu sempre vou estar aqui pronta para te abraçar também e te mostrar que a gente pode fazer tanta coisa legal na nossa vida, né? Ô, Duda, agora eu vou te colocar na berlinda, porque eu vou te fazer uma pergunta. Tá preparada para responder? Olá, tia Rose. Então vamos lá. Olhando a história da Lu, né, e todas as coisas que ela passou e que não foram fáceis, né? Você assistiu a palestra dela e você pôde, ela não assistiu hoje presencialmente, mas nós assistimos uma palestra tua para que elas pudessem conhecer um pouquinho da TED. Ah, do TED, aquela palestra importantíssima. Forte, né? Eu fiz tremendo aquilo. Então, se você está tremendo aí, fica tranquilo. Eu subi naquele palco e quando eu pus o pé lá, eu esqueci tudo que eu tinha que falar. E tudo que eu falei estava fora do meu roteiro. De tão nervosa que eu fiquei. Então, Du, vamos lá. Dessa vida que ela, da história que você teve acesso, que ela contou. Você acha que ela é, para uma criança que conhece a história dela, ela é uma fonte de inspiração? É. Que linda. Eu acho que assim, pra mim é. E o que te inspirou mais? Me conta. A sua coragem. Porque eu, assim, não tenho essa coragem que você tem. Eu tenho certeza que você tem essa coragem. Nunca duvide da sua coragem. Ela está em algum lugar que você talvez não tenha encontrado ainda. E eu tenho certeza que você é corajosa, que você já está aqui conversando com a gente. Você decidiu participar de um projeto tão lindo, né? E você aprendeu tanta coisa e está ensinando tanto para a gente. A coragem está aí. E olha que eu tenho medo de falar assim na frente da câmera. É? Mas tá falando comigo. Nem tem câmera aqui. Quem disse que tem câmera aqui? Né? Todo mundo tem. Inclusive quem faz isso todo dia. Eu aposto que os âncoras, os apresentadores de telejornais, que todos os dias estão de frente para a câmera, tremem também na hora de falar. É por isso que eu tô aqui. Só uma voz. Também é mais fácil, né? Ela Bem mais confortável. a tia Rose. Sua linda. Mas eu queria agradecer, então, não Duda, a sua participação, o seu enfrentamento, o quanto que você se dedicou para entender a história da Lu, para você poder vir aqui. Isso é muito bacana, né? E são momentos como esse, a gente vai ter a oportunidade de a gente ler juntos o livro. Então, a gente vai dividir essa leitura um pouquinho por dia, a gente vai fazer isso num processo, né? Mas muito obrigada por ter vindo. E fica o contato, a Lu já te deixou ali, ó. Um contato aberto. Usa, Se quiser, né? Fala, se você achou legal. Achou? Achei. Então pronto. Ganhou uma amiga. Agradeço muito a sua participação no nosso bate-papo, tá bom? Obrigada, viu? E aí, queria que vocês dessem um abraço aí, ficasse registrado, afinal de contas, estamos falando de colo. Que gostoso. Obrigada por esse colo lindo. Seja muito feliz. E enquanto a gente curte esse momento que é importante, vamos dar uma olhadinha no que está rolando aqui nas nossas redes sociais.
Estamos de volta aqui. E agora, como adolescente, como eu falei no bloco anterior, nada de falar dele sem ele. Sim. Então, a gente está aqui com a Bianca. A Bianca é uma adolescente que também faz parte aqui dos nossos programas. Fez parte do Ciranda, passou pelo Ciranda Jovem. Hoje ela está num grupo de de jovens se preparando para os vestibulares. Olha só. Tá nessa pegada. Tamo aí, né? Na luta. A Bianca também foi uma das escolhidas a ser representantes da criança e do adolescente na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade. Falando com a celebridade. E acabou sendo a representante na Conferência Estadual Tá vendo? defesa da criança e do adolescente. Então, ela tem aí a sua expertise, né, na questão da defesa dos direitos, entende um pouco sobre situações extremas, né, Bi? E tá aqui para te fazer algumas perguntas que agora eu tô com medo de você. Agora eu estou com dó de você. Com dó. Não, dó? Não, dó? Com medo? Não, a palavra não é medo nem dó. Eu vou descobrir o que significa. Eu diria que você precisa se preparar. Tá bom? E com esse currículo, Nossa Senhora. Bom, primeiro de tudo eu queria parabenizar você e também a tia Rose e a Fran que estavam aqui pelo trabalho, assim, maravilhoso e excepcional que vocês fazem, porque tanto, mesmo que sejam em áreas diferentes, todos são trabalhos muito importantes e que eu tenho certeza que muda a vida de diversas pessoas, porque eu, como sendo do Ciranda, posso dizer que mudou a minha e, enfim... Não vou me estender muito porque eu sou bem chorona. Não tô afim de chorar agora. Mas é admirável demais o trabalho que vocês fazem e realmente de encher o coração. Porque a gente sabe que esse conhecimento precisa ser passado. Porque essas situações todas que a gente chegou a falar, que vocês falaram anteriormente aqui, na maioria das situações a gente sabe que às vezes não é nem tanto que as pessoas não querem ajudar, mas é que elas não têm conhecimento e por não ter esse conhecimento elas não têm essa visão, né? Sim. De conseguir, igual você, a tia Rose, como vocês têm todas essas vivências, vocês têm uma visão um pouco mais aberta para identificar o problema. Então, uma das perguntas que eu queria fazer é: como você acha que seria um jeito legal de abrir a mente dessas pessoas para que elas consigam ter essa visão um pouco mais ampla para poder ter uma noção de como identificar o problema e poder resolver ele? Porque eu acho que falta um pouco isso, entendeu? Nossa, bem que você avisou. Preparadíssima para fazer o que faz e para atuar nessa rendimento já. Que linda. Eu acredito que a educação é a porta de entrada para a manifestação do que a gente quer para o mundo. Então, educar, capacitar, conversar sobre, debater. A ação, todos velhos que eu falei, né? Então, a ação mesmo. É querer e manifestar, debater sobre, levantar a poeira, tirar debaixo do tapete, sabe? Exatamente. Ter coragem de tirar e aí trabalhar. Acho que a gente está fazendo isso de cada um da sua forma, né? E como fazer, né? Cada um com a sua expertise, que é uma palavra que o povo gosta de usar aí, mas cada um com a sua proposta, com a forma. Como eu falei, eu escrevo, eu falo, eu participo de debates, é a forma que eu escolhi. Um educador faz isso em sala de aula, um médico faz isso na hora de tratar alguém, de cuidar, de impedir, de talvez demonstrar e levar aquele prontuário para o lugar que deve fazer, sabe? Entre tantas coisas, tem que fazer a sua parte, né? Porque como A você resposta do todo é isso. Porque até como você disse, não tem um jeito certo, um jeito errado de ajudar. Acho que o que conta é a intenção, né? Independentemente do jeito que a pessoa vai fazer, o que conta é a atitude dela de querer ajudar. Mas, enfim, eu acho que
vocês entraram bastante nas minhas dúvidas, assim, anteriormente, que nem a Duda disse, que tia Rose, ela fez quase todas as nossas perguntas, que a gente tem toda uma preparada antes. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conseguir ler o livro ainda, inclusive eu tô me corroendo por dentro, porque vocês deram questão de me dar spoiler sobre a história e eu queria muito saber. É muito Então, lindo que no livro você se depara com coisas que eu não falei. então, porque a gente viu, né, a palestra que a tia Rose passou pra gente, e isso só, a palestra por si só já foi muito, né, bem intensa, bem tocante. E a partir daí surgiram muitas dúvidas, né? Então, só de saber que no livro tem muito mais coisa, eu já fiquei tão triste que ela não falou sobre. Mas acho que dos assuntos que eu queria entrar, através do que a gente ouviu da palestra, foi que eu sei que esse processo todo que você passou, todas essas situações, querendo ou não, isso deixa algumas marcas na pessoa. Acho que no seu caso, tanto físicas como mentais, psicológicas. E eu queria saber como você descreveria, assim, o processo de conseguir lidar com essas marcas, tanto as físicas quanto as psicológicas, porque definitivamente não é uma coisa fácil. Claro que não. Eu digo por mim que tenho, né, certas questões, tanto psicológicas quanto físicas, enfim. E pra mim já não é simples, não é uma coisa fácil de lidar, imagina pra você, né? Então eu queria saber, assim, o que foi que fez você conseguir ter mais, sei lá, mais força, mais determinação de conseguir encarar isso de frente, assim. Os anos passados, sabia? Eu tenho alguns anos a mais que você. E você que vivenciou e que tem essas marcas também, vai entender que com o tempo ajuda mesmo, o tempo ajuda. E as coisas passam mesmo de verdade, cicatrizam. E ela é uma escolha. Livre, fácil, não. Mas eu Com escolhi. certeza não. Eu escolhi levar o lado leve da história. Uhum. Eu prefiro lembrar das coisas boas. E o que é ruim, eu me prendo só para entender. Uhum. Mas eu não me apego. Eu ainda sou criança. Eu tenho o dia de amanhã e eu não penso no que vai acontecer amanhã. Eu vivo hoje, quero ser feliz hoje. Amanhã é outra coisa, é outro dia. E o ontem já passou. Ainda tenho cicatrizes físicas, emocionais. Você viu, né, que eu não falo sem chorar. Você comentou que você não faz isso. Você não precisa não chorar. Chorar faz parte da cura. Uma cura que talvez não chegue nunca, mas que é ameniza, sabe? Os desafios e os medos, eles diminuem. Mas uma coisa também que eu posso te dizer, eu formei uma família. E quando eu fiz isso, uma coisa que todos nós podemos fazer, de verdade, eu tenho a oportunidade de entregar o meu melhor para as outras pessoas e de entender as outras pessoas para uma convivência plena. Isso também me ajuda a viver melhor, porque isso me faz entender que eu não preciso seguir a mesma cartilha e que eu posso trabalhar dentro dessa estrutura familiar também o que eu puder ser, não me cobrar demais, entender que quando dói eu me aquieto, quando eu lembro eu me acalmo, eu choro, tudo isso. Tem terapias diversas para lidar e eu vou te dizer, eu não faço terapia, deveria. Pensa. Eu acho que o escrever me fez... É um processo. Ele não substitui a profissão e o que eu estimo e o respeito. E eu tenho medo mesmo dela. Por isso, olha como eu sou sincera. Eu tenho medo de me colocar no lugar de novo. Tem várias frentes, eu tenho amigas que têm várias fórmulas de cura. Algumas falam de terapia, por exemplo, esqueci o nome. Constelação, por exemplo. Eu tenho pavor de constelação, com todo respeito a quem faz. Eu já tentou me colocar de novo. Para que eu posso fazer isso? Né? Eu não quero. A forma que eu faço isso, eu faço porque quero. E quando quero, é por um motivo. Pelo direito e pela literatura. Isso me movimenta. Você vai descobrir isso quando descobrir o que quer fazer.
profissionalmente, agora como ela falou, em relação ao vestibular e tudo, é uma descoberta, não é uma coisa que você nasce e que você vai decidindo agora, não. É um tempo, o tempo muda tudo. O tempo cura tudo. E assim, e as escolhas, e as pessoas que você se aproxima, e as pessoas que você se afasta. Eu me afastei do que me fazia mal de verdade. Eu não deixo ninguém que eu não queira chegar perto. Eu sou solícita, eu sou aberta, eu sou do mundo. Mas eu sou blindada pra gente que eu vejo que vai me fazer mal. Eu aprendi isso criança. Defenda-se. Bom, eu ia entrar um pouco mais nessa questão da terapia, por exemplo, que você falou sobre isso de viver de novo, que seria essa coisa da revitimização e tal. De perguntar se para você todo esse processo, por exemplo, de ter contado na palestra, de escrever o livro, se isso não te fez, de certa forma, sentir isso de, tipo, você teve que, querendo ou não, você teve que reviver isso de novo. Muito. Mas eu vejo você falando disso tudo com muito carinho. Nem tanto na questão do riso, porque a gente sabe que às vezes é aquilo de rindo de desespero É mesmo. verdade. Mas eu vejo você falando disso com até uma certa fraternidade. Então eu queria saber o que você vê, tipo, de diferença da questão, por exemplo, de pensar nisso e passar por isso de novo e ter, por exemplo, escrito toda essa história de novo, em detalhes e tudo mais. Por que isso, sei lá, você se sente diferente com isso? Excelente pergunta. Você espera, estou emocionada. Isso é bom para mim, até para buscar a resposta aqui. Escrever um livro foi um autoconhecimento e um processo de longos anos para a escrita dele. Eu perdi mais de 15 Word, arquivo, que eu escrevia e perdia, porque eu não me protegia, não queria protegê-lo ao ponto, eu não queria ter coragem de pôr para fora. Foi na pandemia que eu parei e eu reescrevi o que eu já tinha feito. E isso foi um processo. Mas foi um processo quando eu descobri que eu estava pronta para fazer isso. E eu só estava pronta quando eu já tinha uma família, quando eu já tinha um acolhimento, quando eu já tinha o meu marido por mim, minha filha por mim e eu por ele. Quando eu tinha a mãe dele, a família dele que veio de presente. Quando minhas questões com as minhas tias que me resgataram tinham sido trabalhadas já. Quando eu tinha amadurecido ao ponto de ter entendido e compreendido os outros. Isso eu fiz quando eu tomei coragem, foi uma decisão. O autoconhecimento foi a experiência de aprender a escrita de verdade, de estudar a narrativa de si, de ter coragem de recomeçar. Hoje eu ensino a fazer isso. Eu ensino a escrita, a narrativa de si. Eu ensino sobre diários, sobre memórias, sobre autoficção. Isso é movimentar os seus devaneios, suas memórias, suas lembranças ao ponto de colocar ali em palavras. E isso é uma experiência incrível. Seja para decidir publicar e o mundo inteiro saber, ou nunca deixar guardado e trancado num diário. Mas isso é colocado, isso é corajoso e faz com que eu consiga olhar de fora a própria história. Quando eu leio o meu Colo Invisível, quando alguém lê e consegue compreender algo que eu nem sabia que eu tive a intenção de colocar lá, porque é um pacto com o leitor quando você escreve e publica um livro. Você escreve, ele lê, e a interpretação é só dele. Você, quando eu falo, nem tudo que eu falo numa comunicação é o que você entende. Imagina na escrita, a mesma coisa. Quando a gente escreve, todo mundo vai entender literalmente o que está ali. Você vai ler, ela vai ler. Mas o que vai te tocar é só o que você vai se identificar. E aí, todos os meus dias, depois da publicação desse livro, eu ouço ou leio alguém me mandar no direct na rede social algo que eu não esperava quando escrevi. Ou algo que eu planejei. Eu planejei, ao escrever o Colo Invisível, que eu trabalharia para uma rede. Eu planejei que trabalharia na educação ao ponto do livro ser adotado para crianças, adolescentes e até para adultos. Eu planejei isso, eu fiz de propósito e eu atingi esse objetivo. Eu me preparei também para fazer o que faço hoje. Eu estudei a escrita para fazer o livro. Eu estudei para me comunicar em cima de um palco.
Eu estudei para falar em público. Eu estudei para me salvar. Eu estudo. Estudar me movimenta. É essa a fórmula. Que até sem palavras, que até sem saber o que falar. Eu acho que, saindo um pouco mais dessa questão do eu, do psicológico e tudo mais, Sim! uma coisa que eu fiquei muito curiosa pra saber, porque eu nunca tinha escutado na vida, assim, o que é o que você falou sobre o livro de ser uma autoficção. Isso! Como funciona isso? Porque É eu tinha escutado falar sobre biografia, ficção e tudo mais, mas eu nunca ótima tinha pergunta. pensado nos dois juntos. Ficção é um gênero literário que muita gente até nem reconhece às vezes. Muita gente imagina que nem é literatura. Conhecido. E aí muitas outras pessoas dizem o quanto isso tem tudo, porque a autoficção é o autor conseguir colocar os seus devaneios, sua história ou suas expectativas num romance, num conto, mas ali de forma que assuma esse pacto com o leitor, dizendo que aquilo aconteceu também. Então, é uma autobiografia, mas com a ficção também, ao ponto da costura, de você fazer ter um romance. No meu caso, é um romance. Então, é um livro que vai, a narrativa, ela segue o pano de fundo real, e que as palavras escritas naquele momento narram o que pode ter acontecido ou não exatamente daquela forma. Como eu não quis investigar, diferente de uma biografia ou de uma autobiografia, e não quis entrevistar pessoas, eu não quis buscar, eu fiz uma narrativa de memória. E por acreditar nas falhas dessa memória, eu denomino o meu livro de autoficção. Mas tem muitos teóricos que orientam melhor do que eu acabei de falar o que é, e dá para você pesquisar sobre. Tem um grande escritor, o William Fuchs, argentino, um professor meu, foi com ele que eu aprendi a escrever a minha história dessa forma, uma forma que te prende, que te emociona, uma forma que tem uma verdade aí para você, um pacto de verdade com você, de respeito a quem vai ler. O Julian ele escreveu A Resistência, um livro que é a história da família dele também, a história dos pais, do irmão, a história dele. Mas diferente de mim, o Julian colocou na personagem que seria ele um outro nome. E eu assumi a Lu. E a Lu não sou eu mais, no fim do livro. A Lu conta toda a história da Lu, representando outras Lus. No caso dele, ele tem a narrativa emocionante, maravilhosa de uma família que vem da Argentina na época da ditadura, com um menino que eles adotam e que é o irmão adotado dele, ele fala, né? Então ele conta com muito cuidado e respeito os personagens da história real dele. Ele ganhou um prêmio em vários, né? Um autor brilhante, os maiores autores do mundo é o William. E eu me inspirei, porque eu falei, como ele fez isso? Como ele conseguiu contar a história tentando não machucar? E ele se preocupou com isso, e de forma ele pode ter machucado alguém, eu também. Mas é o nosso olhar, é o olhar dele para a história, é o meu olhar para a história. E não significa que foi investigado, que foi um jornalista fazer, como no caso das biografias, que teve entrevistas, entre tantas coisas, onde a verdade é consultada, é verificada, né, certificada, porque é outro pacto quando alguém faz uma biografia. Ele conta que aquilo tudo é absolutamente real. E eu conto que o meu, sim, é absolutamente real, mas se eu quisesse dizer o contrário, eu poderia. Porque eu poderia falar, é tudo ficção, né? Mas não é. E eu assumo, depois que escrevi, mas na escrita você não tem essa certeza. Hoje eu sou uma pessoa pública, tem entrevista, tem tudo na internet, então você pode confirmar e validar. Mas se eu simplesmente tivesse escrito, você teria dúvida se essa história era totalmente verdade ou não. Eu queria deixar aqui o ponto de que eu acho muito legal isso de que, ainda que você mostre a história pelo seu ponto de vista, é o jeito que você vê toda a situação, ainda assim você retrata isso tudo de uma forma que você não tá jogando a culpa em ninguém e nem, tipo, fazendo essa demonização da pessoa como se, ele é o vilão da minha história.
E eu acho isso muito legal, porque isso mostra também um grande nível de empatia pelas pessoas. Até, às vezes, a gente sabe que tem umas pessoas que talvez a gente não deve ter tanto, assim. Mas, ainda assim, Sem todo dúvida. mundo, todos são pessoas, todo mundo merece ter respeito, no mínimo. Então, eu acho muito legal isso de você expor o seu jeito de pensar, a sua visão da história, mas ainda assim sem atacar ninguém, sem falar de forma aberta assim, não, a culpa é dele porque ele estragou a minha história, ele é o vilão. Então, acho que esse é um dos pontos que eu acho mais legal, assim, do jeito que você descreveu a história. É que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu acredito, pelo que foi falado aqui, que isso é uma coisa muito, assim, muito atrativa. Eu acho muito legal isso, porque eu já cheguei a ouvir de muitas pessoas, assim, contando as histórias que não se compara de jeito nenhum com a história que você pôs aqui na mesa pra gente agora. Que eu tô simplesmente, assim, maravilhada não pela história e pelos fatos ruins, é claro, mas pela sua força de ter lidado com tudo isso e de ser a pessoa que você é hoje, porque você conseguiu pegar isso tudo e transformar num trabalho, assim, maravilhoso. E eu não consigo nem colocar em palavras a admiração que eu tô sentindo agora, de verdade. Ai, que lindo. Então, assim, eu, ainda que a minha história seja um pouco mais curta, seja mais leve, de certa forma, eu já ouvi de muitas pessoas que eu sou besta, que eu sou, assim, coisas desse tipo, por não falar que a culpa é dos culpados, sabe? Mas eu acho que seja assim, sabe? Tipo, às vezes não é que a pessoa foi culpada, ela pode não ter feito na intenção, e o que ainda assim continua afetando, mesmo que a pessoa não faça com intenção de ter feito o que ela fez. Até porque, por exemplo, no caso de crianças que sofrem esses tipos de maus trato, descaso e tudo mais, até uma pessoa que ela não tá diretamente atacando essa criança, só de não tá aberta a ajudar, a ver o que tá acontecendo, um certo tipo de descaso, então você poderia julgar ela como culpada. Mas eu vejo diferente. Só que eu já fui julgada por isso, de tipo, a pessoa te fez coisas horríveis e ainda assim você fala disso como, tipo assim, foi. Mas eu acho que é isso, né? O que você falou de o passado passou e, tipo, o que a gente pode fazer com isso é pegar e aprender, né? Porque a gente não tem como mudar o que aconteceu. Então, queria falar que eu acho muito bonito isso tudo, de você ter conseguido pegar isso tudo e não só aprender com o que passou, mas passar isso pra frente. Porque eu tenho certeza que esse livro e qualquer outra coisas que você tenha colocado pra fora, as palestras, por exemplo, com certeza ajudou muita gente. Foi o que você falou, das pessoas falarem que, eu nunca tive coragem de falar isso pra nenhuma outra pessoa, então uma pessoa que esteja, você ajudou. Então, eu acho isso muito legal de não só crescer como pessoa, mas levar esse conhecimento pra fora, sabe? Então, acho que é isso. Eu esgotei o meu repertório de perguntas, mas Que linda! A gente escolhe o que carregar, não é? E você mesmo exatamente. pode ser julgada. Você acha que eu não sou, né? Eu, Com certeza. por exemplo, perdoar minha madrasta que me machucou fisicamente, que me violentou, que me expôs a tanta coisa, né? Meu Deus, eu entendo o que aconteceu com ela. Eu sei que ela não seria capaz de oferecer outra coisa. Sim. Infelizmente. O meu pai foi negligente, é o meu maior amor da vida? É o meu maior amor da vida. Eu sinto falta do colo dele. Ele foi negligente, mas ele estava doente. Ainda Tudo que tem um eles não, motivo, eles não tenham feito muito, era o que eles tinham pra oferecer. Exatamente. Muita gente cobra demais do outro, o outro não está preparado 100%. Ninguém é impecável nem perfeito. Sim. Mas isso não impede de responsabilizar quem faz o que não deve ser feito ou de ser conscientizado. Quando acontece casos e casos, toda a rede precisa trabalhar, toda a família e orientar a primeira vez, para que não se repita, para que não caia numa reincidência. E ali você tentar trabalhar aquilo. Você simplesmente punir, talvez você não selecione. Aquilo não é só de punição que se vive, Sim. não é só de determinação do que é certo, do que é errado. Ele vai muito além, mas isso é muita maturidade, Até porque eu menina, acho que para você também entender. eu acho que né? até porque até isso da punição cai no passou, já passou e foi, entendeu? Então, às vezes, a punição não é muito útil. Depende do que Depende também do da peso. punição, Porque a punição lógico. precisa mostrar para a sociedade que sim, isso é errado, isso não deve ser feito, isso não deve ser repetido.
Não importa. E eu vou te falar outra coisa. Você disse o que muita gente me diz todas as vezes que encosta em mim. Isso não, minha história não se compara à sua. Não. A sua é só sua. É linda. Se doer, não importa o tamanho do que foi. Não tem comparação de dor. Não tem comparação de dor. dor não Isso se mede, não né? existe. O que um suporta, o outro não suporta. E dor não deve ser repassada, não deve ser comparada. O que você viveu é importante, é forte e vai ser lembrado, mas vai ser dispensado para você viver feliz. Isso tem uma fórmula? Eu não sei. Os psicólogos podem ter, os pensadores, os teóricos, cada um vai encarar de um jeito. Se eu puder, como você falou, encostar em alguém e dizer para uma pessoa que ela pode recomeçar, eu farei isso. Não foi simples comigo, não será simples. Eu caio também, eu não sou perfeita. Eu tive milhões de outros problemas válidos depois de tudo que eu vivi em situação de rua, porque eu sou humana e eu estou pronta. E eu terei muitos outros. Eu não sei como eu vou lidar com cada coisa. Eu não sou uma fórmula. Mas a sua dor é respeitada por mim, pode ter certeza. Sua história também. E vou te dizer, você vai longe. Pode prestar seu vestibular, acredite, olha para frente e não ouça quem te disser ao contrário. Eu ouvi a vida inteira que eu não seria ninguém. E a minha resposta a essas pessoas é toda hora, quando elas ligam a TV e me enxergam, quando elas abrem a internet e veem que eu não acreditei nelas. Tá bom? Então, acho que é isso. Né? Vocês viram que eu fiquei aqui no mais absoluto silêncio. Esse colo invisível tomou conta de mim aqui, porque o nome disso é empatia. É identificar o outro. Isso é trocar o colo. Então, eu só tô aqui curtindo e agradecendo mais essa oportunidade. Bianca, não vou te fazer perguntas, que é a pergunta que eu fiz. Você também fez, aí no seu belo discurso. Mas eu queria agradecer. Esse episódio está sendo um episódio diferenciado. Geralmente a gente vem aqui no dia 18 para falar sobre as violências, para falar sobre índices, para falar sobre precisamos mudar e tal, e aí vem toda aquela gama de dor, né? As pessoas se encorajam pela nossa fala, então gritam exatamente o que estão sentindo, o que estão passando, mas esse acolhimento, essa escuta, esse saber que, independente de qualquer coisa que você viver, você tem o direito de escolher ser feliz, né? Você tem o direito de construir o teu futuro, né? A gente não tem o poder de mudar o passado, mas a gente tem o direito de desenhar o futuro que a gente quer. Sim. Então, isso é fortalecedor, isso é enriquecedor, isso nos eleva a não desistir, a persistir, a saber que o trabalho é árduo, que ele é difícil, mas ele precisa ser contínuo. Então, eu queria imensamente, agora sim, agradecer a toda a sua participação ao longo desse dia. Foi, assim, maravilhoso ter tido a oportunidade de te conhecer, de reviver momentos de vida, né? Matar a saudade de São Paulo, aquela saudadezinha assim, ó, Só de bem lembrança. rápida, bem rápida. Amo lá, mas eu estou cá, fui abduzida para esse cantinho do estado. E então, assim, agradecer imensamente tudo que você dividiu com a gente no dia de hoje. Nossa, que você volte muitas e muitas e muitas e muitas outras vezes. Venha dar esse Pretendo. curso, como fazer essa autoficção. Sim, Por favor. sim. E, nossa, e por favor, as portas da nossa instituição estão de braços abertos, o nosso Centro Cultural está de braços abertos para todos os lançamentos da sua editora. Não é nem só o seu, de todos. Sim. Ponham todos os escritores para que a gente possa ter contato com eles e trazer para esse pedacinho do interior
o quanto que um livro pode salvar, Sempre. né? Eu agradeço imensamente essa oportunidade, agradeço esse encontro único que eu jamais esquecerei. A oportunidade de conhecer um projeto que eu admiro de longe e de longe também apoiarei e que se multiplicará e que tem um propósito imenso e que eu enxergo ele muito, muito promissor. E eu percebo aqui com as meninas o quanto isso ele já é promissor. É um espaço de acolhimento, um espaço de luta, de entrega sua, da sua família, dos seus amigos. E eu me incluo a partir de hoje nessa rede também. Pode contar. Nossa, e eu agradeço imensamente e só preciso finalizar que independente das questões religiosas, de qualquer um que seja, antigamente eu tinha uma pequena, não sei o quê, que eu conseguia enxergar uma luzinha nas pessoas e eu sempre dizia que essa luzinha era o que me fazia olhar para o foco daquela pessoa. Independente se tudo tivesse negro, se tivesse uma pequena luz ali, era onde eu fixava o meu olhar, era para aquele lugar que eu precisava colocar toda a minha energia para que aquela pessoa tivesse oportunidades. E hoje, e há muito tempo, eu tinha perdido esse poder de ver, não sei o que aconteceu, e hoje eu posso te dizer que a sua luz remanescente em torno abrilhantou o nosso espaço, abrilhantou a nossa conversa, ela tomou conta e aquela lanterna que você diz que o colo invisível tem que ser, eu falo para você que ela é, já é. Então, eu fui capaz de ver o tamanho da tua luz. Então, muito obrigada, de coração. Eu que agradeço. E a gente encerra mais esse bate-papo. E a gente espera voltar em breve com assuntos difíceis, mas necessários. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Obrigada.